A expectativa em torno dos dias de Noé está cercada de histórias sobre os anjos nefilins que abandonaram seu reino celestial, os filhos de Deus, homens poderosos e uma perversidade avassaladora. Os dias de Noé não foram apenas de chuvas torrenciais e uma arca. Eles testemunharam o surgimento dos nefilins, gerados pela união de seres celestiais com mulheres terrenas. Esse acontecimento extraordinário, uma união que levou ao surgimento dos poderosos nefilins, preparou o palco para um mundo à beira da decadência espiritual e moral. O livro de Mateus, especificamente o capítulo 24, versículos 37 e 39, toca nessa era de Noé, enfatizando um paralelo de advertência entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mateus, capítulo 24, versículos 37 e 39. Mas, como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta passagem da Escritura tem sido tema de muitas interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Ao analisar as diferentes interpretações dos teólogos bíblicos, cheguei à conclusão de que mais de uma delas, na verdade, várias interpretações, podem todas estar corretas. Várias dessas interpretações podem coexistir sem negar uma à outra ou invalidar a outra. Pessoalmente, acredito que várias dessas interpretações são verdadeiras. Neste sermão, apresentarei essas diferentes interpretações e também destacarei suas implicações para o mundo atual. Interpretação 1. A súbita chegada do julgamento. Esta interpretação enfatiza a urgência e a lembrança sobriamente da natureza imprevisível da intervenção divina. Ela traça paralelos entre os dias de Noé e o retorno eventual de Jesus, destacando o fato de que, apesar de serem prevenidos, a humanidade tem a tendência de se tornar complacente, muitas vezes se envolvendo na rotina e nos prazeres da vida cotidiana. Assim como nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas estavam consumidas pelos cuidados mundanos e prazeres da vida, muitos se tornarão complacentes quanto à segunda vinda de Cristo. Esta interpretação ressalta a importância da vigilância espiritual, pois, de forma inesperada, a história testemunhará mais uma vez a manifestação indiscutível do julgamento divino. Interpretação 2. O aumento da atividade demoníaca. Essa interpretação concentra-se no aumento dos nefilins. A narrativa de Gênesis, capítulo 6, versículos 1-4, serve como um lembrete vívido de um mundo dominado pela maldade, a ponto de justificar a intervenção divina em uma escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas e o subsequente surgimento dos nefilins tem sido objeto de intenso debate entre teólogos e estudiosos bíblicos. Alguns argumentam que, assim como o mundo antes do dilúvio testemunhou um aumento na atividade sobrenatural e no mal, os tempos do fim experimentarão um aumento semelhante na influência e ação demoníaca. Outros versículos bíblicos também apoiam essa interpretação, mencionando um aumento na atividade espiritual e maligna nos últimos dias. A verdade é que estamos testemunhando um aumento visível no poder demoníaco neste mundo, e isso não pode ser ignorado. Interpretação 3. A comparação histórica literal. Essa perspectiva se baseia na crença de que Jesus, em sua profunda sabedoria, estava destacando os paralelos entre duas eras significativas da história humana, a era de Noé e os tempos do fim. A essência dessa interpretação reside na compreensão da profundidade da degradação humana e da decadência moral durante o tempo de Noé, comparando-a com o estado predito da humanidade à medida que os tempos do fim se aproximam. Assim como nos dias de Noé, os últimos dias testemunharão um aumento exponencial na ruína moral. A santidade da vida, a sacralidade do casamento e o valor inerente da verdade serão substituídos pela autogratificação, pelo engano e por um desrespeito pervasivo por Deus. Essa interpretação destaca que, além da decadência moral, haverá uma apatia espiritual que predominará na sociedade, como nos dias de Noé, quando a maioria ignorou os avisos divinos e continuou em seus caminhos. É uma lembrança contundente de que a aparência de normalidade pode ser enganosa. Interpretação 4. A normalidade social.
Essa interpretação enfoca a visão de que Jesus estava comparando sua segunda vinda aos dias de Noé, fornecendo insights sobre o que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas rotinas usuais, como comer, beber, casar e dar em casamento. Embora essas atividades possam parecer normais, é preciso compreender suas implicações e o que isso significa para a nossa jornada espiritual. Essa interpretação destaca que, nos tempos de Noé, as pessoas continuaram com suas rotinas diárias, consumidas pelos assuntos normais da vida, focadas em suas necessidades e desejos imediatos, ignorando a iminente ruína espiritual. Esta interpretação adverte que, quando Jesus voltar, muitos estarão envolvidos nas atividades mundanas, alheios à realidade espiritual ao seu redor. Essas interpretações revelam informações sobre a jornada espiritual da humanidade e suas escolhas cruciais. As perspectivas variam desde enfatizar o julgamento súbito até explorar a decadência espiritual devido a influências demoníacas, paralelos históricos e os perigos da complacência. Cada interpretação complementa as outras, formando uma compreensão multifacetada. A chave para os crentes é permanecer discernente e receptivo às diversas mensagens de Deus, enquanto buscam uma conexão mais profunda com o Criador. Diante da força dessas diferentes interpretações, qual ou quais você acredita que estão corretas? Comente abaixo.